gente! Meu nome é Franciele Bastos e hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que eu tava muito animada pra fazer e ao mesmo tempo com um pouco de medo, que eu não sei como é que vai ser a recepção desse vídeo, mas enfim. E é um vídeo que eu conto sobre a mansão da Jean Harlow. Gente, eu tava um tempo querendo trazer alguma história, assim, um momento de contar histórias aqui no canal, só que eu não sabia que história que eu poderia contar. Eu gostei muito dessa história em específico, vocês também acho que vão gostar, só que eu sou uma pessoa fofoqueira. Então, eu queria deixar esse vídeo mais descontraído. Então, para isso eu pensei em fazer minhas unhas enquanto eu conto a história pra vocês. E é isso que vai acontecer. É possível que eu nem preste atenção em fazer as unhas direito, eu vou focar mais na história. Mas é só uma coisa pra mim fazer enquanto eu tô aqui com vocês, pra não estressar e ser um vídeo mais de boas. Dito isso, então, eu só vou pedir pra que vocês se inscrevam, ativem o sininho, deixem um like e deixem um comentário e compartilhem com alguém que gosta desse tipo de história e que quer vir aqui também entender um pouco mais sobre essa mansão. Então agora sim, chega os ladainha e bora logo pro vídeo. Tô muito animada, sério. Vamos lá. A nossa história começa em 1911 com a Harleen Harlow Carpenter. Sério, não compridão. Enfim, ela nasceu no dia 3 de março de 1911 e com 16 anos ela se casou. Que horror. E ela se casou com Charles McGrew. Esse casamento não foi muito bom, até porque ele era alcoólatra e ele tava o tempo todo tentando separar a Harley da mãe dela, tipo, fazer elas brigar. E a única coisa de bom, assim, que ela pode ter tirado desse casamento é que, assim, ela queria ser uma socialite. Então, ele ensinou pra ela os jeitos que uma socialite, assim, tem que agir, assim. Como uma menina tem que se agir no meio dos ricos, já que ela queria ser uma socialite, ela queria estar nesse meio. Basicamente, ele preparou ela pra vida na alta sociedade. Mas o casamento deles não durou muito, e isso era um pouco óbvio, mas acabou não durando. E aí, então, ela se mudou pra Los Angeles e adotou o nome de Jean Harlow, assim, o nome dela artístico. Não muito tarde, ela acabou até que se tornando famosa. Em 29, ela começou a aparecer em vários programas, também vários programas famosos, entre eles o Saturday Night Kid e o Double Whoop. E ela acabou tendo o apelido de The Bombshell Blonde, que significa a loira bombástica. Ela, na época, já estava fazendo alguns filmes e já estava meio que se tornando um sex symbol da época. Embora, tipo, ela estivesse crescendo, a vida pessoal dela não era muito boa. Tipo assim, ela sempre teve problemas de saúde desde o início da carreira. Não se sabe exatamente por quê. E com o tempo, os problemas dela de saúde foram piorando, mas no início ela já tinha. E também a vida dela pessoal, mais tarde, se tornaria meio que uma tragédia. Em julho de 1932, ela acabou se casando com o executivo da MGM. Esse executivo se chamava Paul Byrne. Pra quem não sabe, MGM era tipo... Ainda é, acho que ainda existe. Uma empresa que fazia filmes. E na época a MGM tava muito em alta, tava em ascensão, fazendo vários filmes que estavam indo pro gosto popular. E o Paul Byrne, ele era o braço direito de outro empresário, o Irving, não sei se eu tô falando certo. Irving Thalberg. Tô tentando puxar para um sotaque americano. Ele era produtor e ele era um dos principais responsáveis para vários filmes da época que estavam em alta. E, gente, esse relacionamento do Byrne e da Jean, tipo assim, no início, antes mesmo de se casarem, eles tinham uma amizade. Só que era uma amizade de assim, tu me usa e eu te uso. Basicamente, ele via potencial nela, sabia que ela poderia ser uma estrela, e ela via que ele poderia ser uma porta de entrada pro mundo dos big stars, assim. Então os dois meio que se usavam. Ela sabia que ele poderia dar, tipo, chance pra ela, e ele sabia que ela poderia alavancar os filmes mais alto ainda, já que ela tava em alta, como a loira Bombshell. Enfim, ela era bonita, tinha potencial pra tudo. O tempo foi passando e essa amizade, né, virou um romance, e em 32, como eu disse, eles acabaram se casando. O casamento, a princípio, foi bem surpreendente, já que eles tinham uma diferença de idade de 20 anos, e também porque ela não tinha o costume de se envolver com homens do meio famoso, assim, vamos dizer. Tipo, ninguém via ela com homens do meio de fama, essas coisas. E também, gente, de acordo com o site que eu li, também foi surpreendente o casamento deles, porque, abre aspas, ela era atraente e ele não. Fecha aspas. Só que assim, gente, desde o início do relacionamento deles, já haviam alguns boatos de que teriam problemas na relação perfeita.
Alguns diziam que haviam problemas relacionados a abuso, tipo, ele batia muito nela. Outros diziam que haviam problemas na vida sexual deles, porque ele era impotente. Mas enfim, de qualquer jeito, haviam problemas na relação desde o início até antes do casamento. Como presente de aniversário, o nosso querido Paul comprou para Jean uma casa. Em nenhum lugar menos bonito do que no Easton Drive, no Benedict Canyon, Los Angeles. Só que assim, gente, quando a gente pesquisa esse endereço, é muito bizarro, aparece Beverly Hills hoje em dia. Então, não sei por que Los Angeles. Gente, Beverly Hills fica em Los Angeles. Eu sou muito burra. Enfim, vamos lá. De qualquer jeito, o casamento perfeito dele se tornaria uma tragédia em alguns meses depois. Mais especificamente, 2 meses depois. Em 5 de setembro, o corpo do Paul Byrne foi encontrado no quarto dele pelo próprio mordomo da família. Basicamente, ele teria se matado. Fim da história. Mentira. Foi encontrado do lado da cama dele uma arma e do outro lado um bilhete de suicídio. Supostamente, ele estaria com um perfume, tipo, o cheiro dele seria do perfume preferido da mulher dele, o Mitsouko. Só que, tipo, isso pode ser boato, pode ser fake news, mas tem pessoas que dizem que sim, ele estava com o perfume da mulher lá dele no corpo, e é isso. No bilhete de suicídio encontrado do lado dele, estava escrito a seguinte frase, o seguinte texto, abre aspas, querida, infelizmente esta é a única maneira de reparar o mal que te fiz e para acabar com a minha humilhação. Eu te amo, Paul. Você entende que noite passada foi só uma comédia. Fecha aspas. Só que assim, essa última parte a gente pode entender como se ele estivesse falando, você entende que noite passada foi só uma piada. Enfim, ficou confusa essa última parte, de qualquer jeito. Então a morte dele, obviamente, foi considerada suicídio pelas autoridades, até então. A Jean, pra quem quer saber, estava na casa da mãe dela nesse dia em específico, dia 5 de setembro, e isso é comprovado, ela estava lá mesmo. Só que assim, gente, aqui entram algumas coisas confusas desse caso. A primeira é que a secretária do Byrne falou que não poderia ser suicídio, que ele foi assassinado. Pronto, tipo, ela não falou mais nenhum outro detalhe, falou isso. Já um outro funcionário dele, mais especificamente o jardineiro dele e da Jean, assim, da casa, falou que aquela letra que estava no bilhete não era a letra do Paul, porque ele reconheceria. Enfim, falou isso. Então isso abre espaço para várias teorias, das quais eu vou citar apenas 3 aqui para esse vídeo não ficar muito comprido, porque, gente, tem muita teoria nesse caso. Muita teoria nesse caso. Bom, a primeira teoria, gente, envolve a Metro-Goldwyn-Mayer, a MGM, que era onde o Paul trabalhava, e onde também a Jean estava trabalhando na época. Eu não falei anteriormente, mas o mordomo, quando encontrou o corpo do Paul, ele não ligou para a polícia imediatamente, como a maioria das pessoas fariam se encontrasse o corpo do próprio chefe na cama. Na verdade, ele demorou 2 horas até ligar para a polícia, assim, do momento que ele encontrou o corpo até ele ligar para a polícia. E antes de ligar para a polícia, ele ligou para MGM, que, né, é onde o cara trabalhava. E isso é um pouco suspeito, porque assim, gente, o cara demorou 2 horas e ele ainda ligou para outro local antes de ligar para a polícia. Então, tipo, isso é suspeito. É suspeito. Então, a primeira teoria tem a ver com o fato de que o Irving, enfim, o cara que eu citei anteriormente, que era o braço direito do Paul, ele estaria envolvido. Ele seria o cabeça de toda essa história. Como o Irving foi, assim, o primeiro a ser chamado logo após a MGM descobrir que o Paul estava morto, tipo, ele foi o cara, assim, chama ele pra ficar no lugar desse e ele vai ter total controle. A teoria diz que o Irving mandou o mordomo matar o Paul para ele ficar com cargo e isso tudo foi encoberto pela MGM. Tipo, a MGM sabia, todo mundo em volta sabia, mas preferiu esconder porque o Irving estava poderoso, essas coisas aí. Só que, gente, a única coisa que comprova isso foi o fato de que o mordomo demorou 2 horas para ligar. E mesmo assim não é muito, mas é uma teoria, então eu tinha que citar ela, até porque essa teoria é uma das mais famosas, assim, do caso, entre as que eu vi. Então agora a gente já vai para a segunda teoria. Essa segunda teoria já é um pouquinho mais complicada, porque envolve mais pessoas.
incluindo a ex-mulher do Paul, uma tal de Dorothy Millett. Não sei se eu tô falando o nome dela certo, mas é isso aí. A nossa querida Dorothy havia se separado do Paul por motivos de doença mental. A princípio, ela estava doente mental e emocionalmente, então o Paul decidiu se separar dela. E a princípio, quando ele se separou, ela estaria internada num sanatório em Connecticut. Então, por conta disso, todo mês o Paul mandava para Dorothy uma quantia de dinheiro para ela pagar o sanatório, pagar as contas do sanatório. Pelo menos era isso que ele pensava. Porque, tipo assim, a princípio não tem, tipo, um registro dela no sanatório. Por quê? Porque nos anos 50, todos os registros dos anos 20, 30 e 40 foram perdidos. Então nem tem como saber se ela realmente foi no sanatório alguma vez. Mas enfim. E também tem registros de que ela foi vista no hotel Algonquin. E ela gastava então esse dinheiro que ela recebia nesse hotel. Era onde ela morava. Só que assim, não tem como saber se ela realmente era doente mental e gastava o dinheiro no hotel fugindo do sanatório, ou se ela desde o início enganou o Paul alegando que estava realmente mal e aí, né, só para roubar dinheiro. Não se sabe, não tem como saber, até porque, como eu disse, os recordes todos, todo o histórico assim de pacientes entre os anos 20 e os anos 40 se perderam, né? O sanatório perdeu lá nos anos 50, então nem tem como saber. De qualquer jeito, o que importa é que as autoridades na época ficaram sabendo que o Burn e a Dorothy teriam se encontrado dias antes do corpo do Burn ter sido encontrado. Aí agora essa informação eu não sei se é verdade, mas supostamente uma limusine teria sido enviada para buscar a Dorothy no nome de Paul Burn. Não se sabe se é verdade essa informação, mas, né. E essa limusine teria sido enviada no dia 4, um dia antes do assassinato do Burn. Assassinato, suicídio, eu tô tipo indo em qualquer um. E por que ela seria suspeita? Porque de acordo com um dos empregados, um dos funcionários da casa, teria sido encontrado um traje de banho na piscina feminino que não era da Jean, porque não era do tamanho da Jean. E também teriam sido encontradas 2 taças recém-usadas de vinho ali perto da piscina também. Então, a princípio, ou ele estaria tendo um caso, ou, tipo, a Dorothy teria passado lá o dia anterior, né, já que a limusine foi buscar ela. A teoria, então, seria que a Dorothy sim matou o Paul por ciúmes, já, né, supostamente ela teria essa doença mental, não seria estável emocionalmente. Então, ela teria matado ele por ciúmes, já que ele recém tinha se casado com a Jean, e também teria retirado a própria vida dias depois, porque o corpo dela foi encontrado uns 2 ou 3 dias depois, lá num lago próximo a uma cidade ali perto de Los Angeles também. Basicamente, ela teria se atirado do barco chamado Delta King. Tipo, os pescadores encontraram o corpo dela flutuando pela água, então... E o dela é comprovado que é suicídio, porque foi afogamento mesmo, ela se jogou mesmo. Mas... ao mesmo tempo que essa teoria faria sentido, tem outra teoria que diz que não pode ter sido ela, porque, né, ela foi vista naquele hotel que ela vivia, sabe, no dia em que aquilo aconteceu, né, no dia 4 e no dia 5 ela teria sido avistada, enfim, no hotel onde ela tava ficando, onde ela tava pagando as contas. Então, essa teoria tá quebrada e ao mesmo tempo não tá, porque... em qualquer lado, as fontes nem sempre são confiáveis. Então pode ser que realmente pessoas tenham visto ela, ou pode ser que realmente aquele traje, aqueles 2 taças de vinho não estivessem lá e os funcionários estivessem mentindo. Mas o fato é que essa teoria existe e... é que eu não sei o que dizer, eu não acredito muito nessa teoria. Não sei, enfim. Isso nos leva à última teoria, que envolve a mulher do nosso querido Paul Burn, a nossa querida Jean Harlow. Alguns anos depois da morte do Paul, amigos do Paul, né, falaram em público, ou foi em público, enfim, saiu em público, que na época, um pouco antes dele morrer, ele estaria comentando com amigos próximos que ele queria se separar da Jean, que não aguentava mais o casamento e etc, etc. O que ele não teria como aguentar, sendo que era ele que batia na mulher? Também, a princípio, de acordo com esses amigos, ele na época teria recebido uma ligação do médico da Dorothy,
Ou seja, nessa teoria, a Dorothy realmente tinha doenças mentais e estava realmente internada naquele sanatório. E um dos médicos do sanatório teria ligado pro Paul e para falar que ela estava melhorando, que ela estava realmente superando os obstáculos e que a doença dela estava passando, estava diminuindo, enfim. E isso teria sido meio que tipo um fogo na lenha para que o Paul decidisse rever ela e voltar aos velhos tempos, e já que ela não queria mais manter relacionamento com a querida Jean, então ela, né, ok, vou ver a Dorothy de novo. E isso bate de novo com o fato de que ele teria mandado uma limusine buscar a Dorothy pra falar com ela no dia 4 e que realmente eles se encontraram na piscina, essas coisas. Só que nessa teoria diferente da anterior, quem teria matado não seria a Dorothy e sim a Jean. Ela então descobriria isso na época ainda, que ele teria recebido a ligação, que ele estava pensando em se separar. Então no dia 4, quando ela chegou em casa e viu o Paul com a Dorothy na piscina, ela surtou e, como ela sabia que ele tinha uma arma, pegou a arma e matou ele na frente da Dorothy, fazendo a Dorothy gritar. Por que eu citei isso? Porque também tem umas pessoas que dizem ter escutado um grito no dia 4 de uma mulher, assim, totalmente assustada, totalmente desesperada. Então, essa seria a teoria, tipo, que ela teria gritado. O que também não faria sentido na teoria anterior. Imagina se a Dorothy tivesse matado e gritado depois. Tipo, não faz muito sentido. Mas enfim, voltando pra essa teoria aqui. A Jean teria ligado pra MGM, que é a Metro Goldwyn Mayer, pra avisar o que tinha acontecido. E eles vieram pra cobertar tudo, incluindo o Irving. Aí então eles teriam mandado a Jean pra casa da mãe dela no dia seguinte, no dia 5, pra ela ter um álibi. Então o mordomo encontraria, ligava pra MGM, enfim. Essa última teoria aborda muito a primeira e a segunda, tipo, ela faz um mix de tudo. E até que faz sentido, só que tem alguns buracos. E nessa teoria, obviamente, eles teriam acobertado tudo, fazendo com que a Dorothy se jogasse no lago, o que também não faz muito sentido. Só que, gente, eu acho essa teoria um pouco improvável. Ao mesmo tempo que ela aborda tudo o que eu já falei até agora, e até que faz sentido, não faria sentido o porquê da, por exemplo, a Jean não ter matado a Dorothy na hora, tipo, ter esperado o pessoal chegar pra resolver. Também não faz sentido o fato de que alguns dias depois também a própria Jean tentou tirar a própria vida na casa da mãe dela, enquanto ela ficava lá na casa da mãe dela. Porque ela, tipo, amava muito o Paul. Alguns acham que foi por culpa, mas pelo que eu li em vários locais, ela realmente ficou depressiva, ela ficou mal e ela já tinha problemas de históricos de saúde, então piorou. E, enfim, ela ficou mal mesmo. Então não faria muito sentido. Faz e não faz. Mas essa última teoria, ela até que é famosinha, o pessoal gosta muito dessa teoria, porque, né, aborda tudo o que eu falei, desde o traje de roupa de banho, o mordomo ter demorado pra ligar, a ligação que ele fez pro MGM, o grito da mulher que os funcionários e o pessoal ao redor ouviu no dia anterior, as taças de vinho, o bilhete estranho com a letra que não seria do Paul até então. Inclusive, nessa teoria, dizem que aquela escrita não era do Paul, mas aquele verso, aquela letra, tipo, o texto em si, teria sido escrito por ele como piada. Tipo, ele não escreveu como uma nota de suicídio. Ele, numa roda de amigos, uns dias antes, teria falado aquilo e o pessoal anotou aquilo como uma nota de suicídio. Então, tipo, é muito complexa essa teoria. Faz sentido, mas eu acho improvável. A minha opinião pessoal, eu acho que ele realmente tirou a própria vida. Porque ele, obviamente, era uma pessoa instável. Ele é comprovado que ele batia na Jean. Então, não sei, é muito bizarro. E aí a ex-mulher dele tinha problemas mentais. O histórico dele não tá muito mal. Primeiro teve problemas mentais, a segunda ele batia. Então, tá complicado. De qualquer jeito, seguimos em frente. Harlan, ela acabou então seguindo em frente. Ela vendeu a casa, ela não queria saber mais daquela casa. Ela acabou se casando de novo com o diretor de fotografia, o Harold. Só que não durou muito o casamento, durou tipo só 8 meses. E ela também acabou falecendo não muito depois, com 26 anos de idade, por falha de órgãos. Tipo, como eu disse anteriormente, gente, ela já tinha muitas doenças. Desde o início da carreira, ela sempre teve doenças.
E tem teorias que dizem que essas doenças se agravaram quando ela estava casada com o Paul, porque, né, ele batia nela. Então, muitas pessoas acham que ele batia tão forte que ela acabou piorando muito essas doenças. E é de tudo, assim. Até que ela não aguentou mais. E, gente, 26 anos é muito nova. Tava no meio de uma gravação de um filme quando ela foi, né, desmaiou, foi levada pro hospital. Do hospital ela faleceu. E aqui a gente segue a nossa história. Porque, assim, essa história ainda não acabou. Pulando então lá para 1963, quando um cabeleireiro chamado Jay Sebring resolveu comprar a casa onde a Jean e o Paul moravam, onde aconteceu toda a história do suicídio, que pode ser assassinato. O Jay, nessa época mais ou menos, ele começou a namorar uma atriz bem famosinha da época e muito linda, chamada Sharon Tate. Vocês já devem saber quem é essa menina, se vocês são fãs de mistério e crimes como eu, vocês já devem ter reconhecido o nome. Mas enfim, seguimos. Durante esse tempo que eles namoraram, a Sharon dormia várias vezes lá na casa dele, nessa casa em Stone Drive. Só que o relacionamento deles acabou não durando muito. Inclusive, ela acabou trocando o Jay pelo diretor, um tal de Roman Polanski. Logo depois que ela se separou dele, quando ela já estava com o Roman, em 1968, ela acabou sendo chamada para dar uma entrevista para um colunista chamado Dick Kleiner. Nessa entrevista, uma das perguntas que ele fez para ela era se ela já tinha passado, já tinha vivenciado algum tipo de situação sobrenatural. Coloco esse ou esse? Eu ia colocar esse, mas é muito forte. Vou colocar esse aqui. E ela respondeu que sim. Que quando ela namorava o cabeleireiro Jay Sebring e às vezes que ela dormia lá na casa dele, uma vez ela não conseguia dormir de noite, porque ela tava com um pressentimento muito ruim, uma sensação muito ruim naquela cama. Até que ela viu, deitada ali na cama, ela abriu os olhos e viu, tipo, a figura de um homem. E na hora ela disse que reconheceu que era o Paul, porque ela já tinha lido sobre o Paul, o que aconteceu naquela casa anos antes. Então ela falou que quando viu aquela figura de um homem assim menor, pequeno, ela reconheceu na hora quem era ele. Com isso ela levantou da cama, ela queria sair daquele quarto onde ela estava vendo aquela figura, e ela acabou indo ali para perto das escadas. E nas escadas ela viu outra figura. Uma figura que a princípio estava meio que agarrada, tipo meio que... não agarrada, ela estava amarrada na escada. E de acordo com ela, ela sentiu, ela não conseguiu ver, tipo, identificar se era um homem ou uma mulher, mas ela sentiu que poderia ser ela mesma, tipo, ela tava vendo ela mesma, ou o Jay, o namorado dela. Então, enfim. Só que o detalhe estranho dessa história é que, de acordo com ela viu essa figura amarrada na escada, que podia ser ela ou o Jay, tipo, ela sentiu isso, e viu que a garganta dessa figura estava cortada. Quem conhece a história da Sharon Tate já sabe o que vai vir a seguir, né? Enfim, anos mais tarde, especificamente em 1969, mais especificamente ainda em 9 de agosto de 1969, a nossa querida Sharon Tate estava com Jay Sebring e outros amigos numa casa não muito longe daquela casa ali onde eles estavam morando anos antes, e foi invadida essa casa por jovens que pertenciam ao culto do Charles Manson, que aí é uma outra história, mas basicamente todo mundo aqui naquela casa acabou falecendo e a maioria com o pescoço cortado. Essa entrevista, gente, desse colunista Dick, vocês podem pesquisar na internet, vocês vão encontrar exatamente o que ela falou. Não tá em vídeo porque, né, ele era colunista, ele fazia reportagens para revistas, jornais e afins. Então, se vocês pesquisarem aí Sharon Tate e Dick Kleiner, vocês vão encontrar o que ela falou. E foi realmente isso. E o que é um pouco, tipo, muito... Um pouco não, é muito assustador. Ela ter meio que previsto a própria morte. Sério, tipo... É de dar medo, mas ao mesmo tempo... Ai, sei lá. Eu não imaginaria. A casa hoje em dia é conhecida como Mansão da Jean Harlow. E, enfim, gente, tem pessoas que vão lá às vezes só pra visitar, e é complexo. E, gente, assim, eu não queria citar isso porque eu não sei se é verdade, porque alguns sites falam que é verdade, outros falam que não. Mas entre os anos
40 e os anos 60, um pouco antes do Jay comprar a casa, teve outros moradores na casa. Inclusive, teve um casal que foi encontrado morto na piscina. É complicado, eu sei. Mas, como eu disse, tem gente que diz que é verdade, tem gente que diz que é mentira, que foi só pra aumentar um pouco mais essa história de mansão assombrada. Mas eu acho que é verdade. Não, mentira, eu não acho que é verdade, porque eu não encontrei nada sobre os nomes desse casal ou quem eles eram, enfim. Então, só foi citado que esse casal morou lá entre os anos 30 e os anos 60 e acabou falecendo na piscina. Como? Quando? Então é bem carinha de fake news, mas... Gente, essa foi a história da mansão mal assombrada, que na verdade a gente focou mais no assassinato do Paul do que qualquer outra coisa. Mas de qualquer jeito, o assassinato do Paul já é uma coisa estranha. O tamanho da minha unha, eu vou ter que tirar, tá muito grande. Aquela mansão, até hoje, se eu não me engano, tá? Pelo menos até a data que eu vi, ela virou tipo um ponto turístico lá da cidade. As pessoas vão lá às vezes, não sei se é permitido entrar, mas tem pessoas que entraram e falaram que quando entravam sentiam umas coisas assombradas, tipo, sentiam essa presença maligna e diziam que era o Paul. Eu queria mesmo trazer um vídeo assim bem aleatório, bem diferentão, que normalmente eu não trago. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito comprido, eu espero que vocês tenham entendido a história. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder qualquer dúvida de vocês. É isso, agora eu acho que eu só vou esperar secar e vou lixar, porque essa aqui tá muito torta, gente. Acho que eu vou tirar e colar de novo, tá muito torta. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau!